Bom, boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus a cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Estamos começando mais um culto. Hoje a gente atrasou alguns minutinhos, mas vamos tentar fazer tudo dentro das normas como está o decreto, né? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje, graças a Deus, nós podemos ter mais um dia onde nós podemos nos reunir como corpo de Cristo em comunhão uns com os outros aqui na igreja. E é muito bom ver o rosto dos irmãos aqui. Também a gente está fazendo a transmissão pelo Facebook, né, na nossa live de hoje também. Você que está em casa, seja bem-vindo aí, você que está chegando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Lucas. No último capítulo do livro de Lucas. Deixa eu abrir o meu aqui também, que ele já fugiu. Lucas 24. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler do versículo 1 ao 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Você em casa também, se você achou, acompanhe a sua Bíblia. O título aqui na minha Bíblia está A Ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Irmãos, hoje é o dia que marca um dos calendários mais bonitos da nossa vida como cristão. É o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição, o pastor Irã vai estar falando bastante sobre isso hoje, mas a ressurreição, ela é um marco da nossa vida como cristãos. Nós precisamos entender que esse é o ponto-chave, esse é o ponto crucial da nossa base como cristãos. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos declarar que nós somos realmente cristãos, nós podemos declarar que nós temos esperança. Com a ressurreição de Cristo, nós declaramos a nossa fé. Então nós podemos dizer que realmente nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas, e através deste amor de Deus nas nossas vidas, poder amar uns aos outros, poder expressar o amor de Deus através das nossas vidas aos nossos irmãos. Que hoje a gente, né, mesmo com esse esquema de distanciamento, mas que a gente possa tentar transmitir um carinho uns com os outros aqui. Durante a semana, os seus contatos com as pessoas que vocês estão tendo contato aí no meio social, no seu local de trabalho, onde quer que seja, nós precisamos demonstrar Cristo nas nossas vidas para as pessoas. Vamos ter uma palavra de oração. Já convido o Thales também, a Janisley. A gente já vai estar entrando na sequência no louvor. Como está sendo muito, a gente tem que fazer muito compacto, a gente está fazendo um culto bem assim, rápido, bem ágil. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo imenso amor do Senhor pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu a oportunidade nesta noite de podermos chegar aqui, nesta casa, na Igreja Luterana Livre Central,
para poder cultuar o seu santo nome e adorar o Senhor. E no nome de Jesus, nós queremos declarar o nosso amor para o Senhor. Fala conosco, Deus, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Ajustes técnicos, irmãos, só um momentinho aí. Essa tecnologia, irmãos, vamos nos colocar de pé? Nós escolhemos canções bem conhecidas, são louvores que nós já conhecemos, já tocamos há muito tempo. Canções que nos trazem à memória bastante coisa legal. A gente não tem hoje a projeção, assim como no final de semana passado, a gente ainda está ajustando esses detalhes, mas são canções bem conhecidas. E a primeira delas é uma canção que fala da vontade que nós temos de buscar o Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, quero mais de ti. E na sequência, já linkando com essa música, a gente vai tocar a Cordeiro Santo, que é a do Filhos do Homem. Vamos lá. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
na tua cruz o teu fardo. Na tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. e hoje tudo novo se fez. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Vamos declarar mais uma vez, Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Glória a Deus, Ele é o nosso Cordeiro, que morreu por cada um de nós, para nos livrar dos nossos pecados, e Ele ressuscitou, como eu já li aqui na frente hoje, disse, e nós celebramos muito isso esse dia, e por isso nós precisamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus nas nossas vidas, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Hey, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou! Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Hey, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Amém! Uma salva de palmas para Jesus, que ressuscitou, glória a Deus. Irmãos, essa próxima canção
O nome dela é Atos 2. E a mensagem que ela traz é exatamente nessa questão, na importância de nós entendermos onde nós estamos, como nós nos posicionamos na presença do Senhor. Estamos aqui e dependemos desse Deus para as nossas vidas. Se os irmãos, nesse momento, quiserem, nós temos ali o nosso gasofilaço. Se você trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, fiquem à vontade nessa hora. Aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a sua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Declare mais uma vez: te damos honra. Te damos honra, Só te, Senhor. te damos glória. Tudo pertence ao Senhor. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos neste lugar para te louvar, contemplar a sua beleza, contemplar a sua glória.
Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo se manifeste no Amém, nosso Jesus. meio, para que nós possamos sentir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor encontre neste ambiente verdadeiros adoradores que estão adorando em espírito. Toca nos corações, Deus, de cada um desses irmãos que aqui estão, a começar em mim. Quebra esse coração, Pai, para que nós possamos ser dignos de estar na Sua presença. Quero Te agradecer, Deus, pela vida desses irmãos que puderam contribuir nesta noite. Que o Senhor possa continuar os abençoando. Abençoe também aqueles que ainda não conseguiram, Deus, nesta noite contribuir, mas que no nome de Jesus o Senhor possa continuar, Deus, transformando as nossas vidas para mais perto de Ti, através de atitudes como essa, Deus, de sermos realmente cristãos, Pai. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas e receba este louvor, para a glória do Seu nome. Digno é o Cordeiro de receber todo louvor, toda honra e toda a glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar que Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. vamos dizer santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos ler. Você pode dirigir uma oração? Deus, como é bom podermos ter a certeza que o Senhor venceu a morte. Como é bom, Senhor Deus, termos essa paz, essa esperança de que um dia também juntos com o Senhor poderemos cantar com toda a criação louvores ao Senhor para sempre, eternamente. Obrigada, Senhor Deus, porque um dia o Teu sangue lá na cruz nos limpou, nos lavou do pecado. Obrigada porque o Teu amor se estendeu a toda a humanidade. E por a Tua graça, a Tua misericórdia, podemos estar aqui hoje nessa noite te louvando, ó Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em casa, por aqueles que ainda ouvirão este culto, assistirão ainda essa mensagem, que o Senhor possa alcançar a todos os corações. Quem sabe pessoas que passam na rua, que estão ao redor desta igreja, que possamos, ó Deus, ser sal, ser luz e ser também, ó Deus, uma fonte de esperança, de que em meio a trevas, em meio a todas as dificuldades, nós não perdemos a esperança, porque o nosso Deus é vencedor, o nosso Deus triunfou sobre a morte. Ó Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada por este tempo que estamos aqui, pela palavra que iremos ouvir, por tudo que fizermos nessa noite. O Senhor seja o nosso convidado, o Senhor seja a pessoa principal, a pessoa mais ilustre neste lugar, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Em Teu santo nome, amém, Jesus. Amém. Pastor Irã, irmãos podem sentar. Vai ter que arrumar lá a câmera lá, né? Câmera. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos aqui para celebrar a vida. Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador da história da igreja. Ele viveu mais ou menos no ano 4 depois de Cristo. E Eusébio de Cesareia, ele compartilhou no seu livro História Eclesiástica que as primeiras gerações dos cristãos, quando eles se reuniam no primeiro dia da semana para cultuar a Cristo, a saudação que eles tinham era muito interessante. Aliás, como a fé cristã ela tem um tronco judaico, dentro do judaísmo se complementava com Shalom Adonai, a paz do Senhor. Mas nas primeiras gerações de cristãos, de acordo com Eusébio de Cesareia, eles se cumprimentavam, ele vive, todo domingo. Quando eles iriam se reunir, eles não se cumprimentavam com a paz do Senhor, eles se cumprimentavam, ele vive. Para a gente ter noção, um pouco pálido na verdade, mas para a gente ter uma noção sobre o efeito da ressurreição de Cristo naqueles dias. E é uma saudação muito interessante, ele vive, e eu acho isso fantástico na história. Mas eu gostaria de celebrar essa noite a ressurreição de Cristo com todos vocês, e também aqueles que estão acompanhando pela internet. Deus abençoe você na sua casa, onde você estiver, ou seja, qual dia você estiver assistindo este vídeo. Deus abençoe e que essa mensagem da ressurreição fale com você, impacte sua vida e transforme os seus valores. Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs, por gentileza, vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que foi o texto que o pastor Alex fez referência durante a canção. Atos, capítulo de número 2, versículo 22. Atos 2, 22 a 32. Vamos fazer essa leitura em nome daquele que vive e reina eternamente. Diz assim a palavra de Deus, em Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, no qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me reconhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Até que o texto da palavra de Deus, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, a ressurreição de Cristo, o fato mais assombroso da história. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos celebrando a vida. Jesus é a vida. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, reunidos em torno da tua palavra, e por todos os irmãos que estão acompanhando em suas casas, em seus aparelhos, esta mensagem. Que esta mensagem, ó Deus, seja suficiente para fazer com que todos nós entendamos a importância da ressurreição de Cristo, e mais do que isso, fazer com que a ressurreição de Cristo entre em nossa vida. Nos abençoe nesta hora, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Desde os começos dos primórdios da civilização humana, homens e mulheres têm reagido diante da interrogação de Jó. Em Jó 14:14, ele faz um questionamento que é muito interessante: morrendo o homem, porventura tornará a viver? As religiões que surgiram através da história, interessante que todas as religiões, ela tocam nesse assunto. Ela toca no assunto da ressurreição, ou melhor, da vida após a morte. Todo mundo quer saber o que acontece depois que morre. Será que nós temos esperança disso? E todos os vultos religiosos, os grandes líderes religiosos que se levantaram através da história, como Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros, que tentaram trazer uma resposta sobre como é que é possível a gente vencer este inimigo, a morte. Como é que é possível? Todos eles elaboraram teses, criaram religiões, mas eles estão em seus sepulcros. Ou seja, todas as religiões que se levantaram na história para trazer uma resposta aos nossos anseios estão sepultados junto com os seus líderes. E aqui vai, essa é a diferença da fé cristã, porque a fé cristã não é religião, a fé cristã é revelação. Por isso que aquele que segue a Cristo, ele tem uma esperança na vida. Quem segue uma religião não tem esperança, porque segue uma religião. Aqueles que creem em Cristo não seguem uma religião, seguem uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré, e essa pessoa está vivo. E por isso que a fé cristã, ela transforma a nossa vida. Por quê? Porque a fé cristã está baseada na ressurreição de Cristo. Ora, se você que está me ouvindo e você que está aqui nesta noite pudesse entender com maior clareza a importância da ressurreição de Cristo, nós veríamos que todas as outras religiões, por mais que a gente tenha liberdade no mundo, principalmente no mundo ocidental, de cada pessoa seguir a religião que melhor lhe apetece, nenhuma religião pode dar resposta. Por quê? Porque a resposta não está na religião, a resposta está numa pessoa, é Jesus. Porque Jesus está vivo. E todas as outras religiões, elas estão penduradas em corpos que estão sepultados nos seus sepulcros. Interessante quando a gente passa para observar isso, as evidências da ressurreição de Cristo, e o fato da ressurreição de Cristo tem sido o fato mais estudado de toda a história.
Nada é mais estudado, pesquisado, analisado, colocado dentro de laboratório do que as evidências da ressurreição de Cristo. Centenas de homens inteligentes, doutores, cientistas, filósofos, estudiosos tentaram desacreditar a ressurreição de Cristo. E graças a Deus por isso. Porque se não houvesse essa tentativa de desmerecer a ressurreição de Cristo ou de negar a ressurreição de Cristo, pelo contrário, todos eles têm pensamentos diferentes. Eu gostaria de citar duas pessoas. A primeira pessoa que eu gostaria de citar é Simon Greenleaf. Simon Greenleaf, ele foi um mestre de Harvard no século XIX. Simon Greenleaf, nos seus dias, ele era a maior autoridade em evidências. Todas as evidências que surgiam, era o Simon Greenleaf que ia dizer o fato. Ele ia estudar, ele ia pesquisar, e ninguém era melhor do que Simon Greenleaf. E um dia então desafiaram Simon Greenleaf a pesquisar as evidências da ressurreição de Cristo. O que aconteceu? Simon Greenleaf, depois de acurada investigação, declarou que a ressurreição de Cristo foi uma realidade. Eu gostaria de citar uma outra pessoa que estudou profundamente a ressurreição de Cristo, Frank Morison. Frank Morison, ele era um inglês. Ele era um advogado, ele era um cético, ele era um ateu. E ele então começou a escrever um livro para desmentir a ressurreição de Cristo. Ele escreveu o primeiro capítulo. E quando ele começa a pesquisar sobre as evidências da ressurreição de Cristo, e quando ele descobre que as evidências da ressurreição de Cristo eram abundantes e era impossível negar a ressurreição de Cristo, ele, na sua mente, na sua inteligência, negar a ressurreição de Cristo diante de tantas abundâncias de provas seria testemunhar contra a lógica. O que aconteceu com esse nosso querido Frank Morison? Ele se converteu a Cristo e reescreveu o seu livro. Então a ressurreição de Cristo está ali. Eu gostaria nesta noite de dizer aos irmãos e irmãs que as razões pelas quais temos certeza de que Jesus ressuscitou são incontestes. As certezas pelas quais, ou as razões pelas quais temos certeza que Jesus ressuscitou é inconteste. Primeiro, por que a ressurreição de Cristo aconteceu? Primeira razão, porque as Escrituras não mentem. As Escrituras não mentem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo diz que de fato Cristo morreu. A morte do Cristo foi um fato histórico. Ele de fato morreu. Há provas evidentes, e eu não vou aqui me entrar no assunto, não é o assunto, mas há provas abundantes da morte de Cristo, provas extrabíblicas. Ele de fato veio, Cristo, ele foi um Cristo histórico, ele andou entre nós, ele viveu entre nós e ele morreu. Mas também Cristo é fato que ressuscitou dentre os mortos, e isso também está na história. As Escrituras não mentem. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele morreu porque quis morrer e ressuscitou quando quis ressuscitar. Aliás, voltando a falar de religiões, boa parte das religiões tentando encontrar respostas para a morte e não achando, porque não vai achar. Pode filosofar, pode fazer arrazoados, pode fazer discussões, pode fazer o que quiser, mas não encontram respostas. Por quê? Porque a resposta para a vida eterna só se encontra em quem está vivo. Jesus está vivo. E sabe qual é interessante? Há algumas religiões que acreditam na reencarnação. Talvez você esteja assistindo e seja uma dessas pessoas que acreditam na reencarnação, mesmo que a reencarnação não exista. Mas dentro do princípio e dentro da proposta da reencarnação, ela é uma tragédia. Ela é cruel. Por quê? Porque se a pessoa morre e reencarna, morre e reencarna, ela não está vencendo a morte, pelo contrário, está sendo derrotado pela morte cada vez que ela reencarna.
Mas Jesus Cristo, aleluia, em Jesus Cristo há vida. A reencarnação não é necessário. Por quê? Porque basta morrer uma vez, e quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele ressuscita. Aquele que escuta a voz do Filho de Deus ressurge dos mortos, e aquele dia, quando ele voltar, ressuscitaremos em corpo, porque o nosso Mestre ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. É por isso que ser cristão é bom, pastor John. Ser cristão é muito bom, porque nós temos esperança. As Escrituras não mentem. Em Atos capítulo 2, verso 30 diz: sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria do seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Eu gostaria de dar uma explicação. Experimentar corrupção nessa linguagem significa estar em estado de decomposição. Uma pessoa, quando morre, ela já entra em estado de decomposição. A Escritura diz que quando Cristo morreu, o seu corpo não ficou em estado de decomposição, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E um versículo que eu acho muito interessante aqui, pastor Alex, desse texto de Atos 2, de todo esse texto inteiro que eu li, o versículo que mais faz diferença na minha vida está no verso 24. Porque preste atenção no poder do verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Agora, grifo meu: porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Sabe o que a morte falou quando Jesus ressuscitou? Graças a Deus, não está mais aqui. Você sabe por que Jesus nunca teve um túmulo próprio? Ele emprestou um túmulo. Ele só ia passar um final de semana. Ou seja, a morte não pôde detê-lo. O Martinho Lutero, em 1535, o doutor Martinho Lutero disse o seguinte: se Jesus Cristo não quisesse morrer, hoje ele teria 1535 anos de idade. É interessante que um doutor Paul Maier, professor de História Antiga na Universidade de Western de Michigan, ele disse o seguinte sobre a ressurreição de Cristo. Eu estou falando de um professor de uma faculdade nos Estados Unidos. Se toda evidência é verificada cuidadosamente e com justiça, é realmente justificável, de acordo com os padrões da pesquisa histórica, concluir que o túmulo no qual Jesus foi sepultado estava realmente vazio na manhã da primeira Páscoa. Agora olha só o que ele termina dizendo, o comentário dele: e nenhum sinal de evidência apareceu ainda nas fontes literárias, epigrafia ou arqueologia que pudessem negar essa afirmação. Ninguém pode dizer que ele não ressuscitou. Todos os que estudam arqueologia, todos os que estudam as fontes literárias, nenhuma diz que Jesus não... Podem dizer que Jesus não ressuscitou, mas não podem provar que ele não ressuscitou, porque de fato ele ressuscitou, de fato ele dirige esse mundo, de fato ele controla o universo, de fato ele é o Senhor de nossa vida. A primeira razão é que as Escrituras não mentem. As Escrituras dizem que ele ressuscitou. Segunda razão pela qual a ressurreição aconteceu, porque houveram centenas de testemunhas. Primeiro, as Escrituras não mentem. Segundo, houveram centenas de testemunhas. Irmãos, durante um período de 40 dias, Jesus ressuscitado, prestem atenção, a seus discípulos ele apareceu no jardim onde estava o túmulo, Mateus 28, 1-5. Na estrada para Emaús, em outros lugares, Lucas 24, 13 em diante, ele estava andando e conversando com as pessoas. Nessas ocasiões, ele conversou com pessoas individualmente, como no caso de Pedro, como no caso de um grupo de pessoas, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, e João 21, 15. Quarta, certa vez Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. O testemunho dele não pode ser negado.
Ah, não, foi só umas mulheres que viram. Pode ser, né? Ah, não, foi os discípulos que viram, os 11, mais ou menos viram ele ressuscitado. Pode ser que ele esteja mentindo. Mas 500 pessoas! Como que é possível? 500 pessoas! De uma só vez, e não foi assim. Jesus aparece vivo, porque centenas e centenas de testemunhas viram ele, ouviram ele, andaram com ele, tocaram nele, e ele comeu com eles. Norman Perry, um teólogo americano, disse o seguinte: quanto mais estudamos a tradição em relação às aparições de Jesus, mais descobrimos a rocha firme sobre a qual essa tradição está baseada. Eu não excluiria de modo algum a ressurreição de Jesus como algo impossível de ter acontecido. A ressurreição de Jesus é um fato, meus irmãos. O que é uma testemunha? Tales. Testemunha é uma pessoa que viu algo, ouviu algo, tocou em algo, cheirou em algo. Testemunha é quando uma pessoa usa os seus 5 sentidos para dizer que uma coisa é verdadeira. Isso é ser uma testemunha. Eu vi um acidente, eu vi um casamento, eu vi um pacto sendo feito, eu vi pessoas assinando. Nós temos essa cultura em nós. As pessoas se casam, tem os testemunhas, eles assinam. Eu ali vi que o João e a Maria se casaram, eu sou testemunha, eu vi. Isso é a ideia do testemunha. Ele é uma prova inconteste que ele viu um fato. Uma pessoa que viu um assassinato, ele é testemunha de um assassinato, ele vai depor e vai dizer: eu vi quando fulano pegou a arma e matou ciclano. Eu vi, ninguém me falou, eu não escutei de revista, de jornal, eu vi. Isso é uma testemunha. E por que a ressurreição de Jesus aconteceu? Porque houveram centenas de testemunhas. Pessoas que viram, ouviram, tocaram, abraçaram, foram abraçadas por Jesus. E essas testemunhas são incontestes. Terceira razão pela qual a ressurreição aconteceu: por causa do zelo que seus discípulos mostraram ao divulgar esta verdade. Terceira razão: o zelo que seus discípulos mostraram ao divulgar esta verdade. Em Atos 2:32, Pedro dizendo: a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós, só ali tinham 120. Esse nós que ele se refere, não é os discípulos, 120. Do qual todos nós somos testemunhas. Sabe, irmãos, o testemunho zeloso sobre a ressurreição de Cristo resultou em perseguições, sofrimento, morte. Se Jesus Cristo não tivesse sido levantado dentre os mortos, se tudo fosse apenas uma trapaça, por que Pedro arriscaria a sua vida pregando um Cristo ressuscitado, sendo que ele sabia que talvez fosse uma mentira? Eles apanharam, foram torturados pelo Sinédrio, e foram ordenados: nós proibimos que vocês falem desse Jesus. Eles acabaram de sair do cárcere, acabaram de sair da tortura, acabaram de sair dos seus carrascos e saíram na praça falando que Jesus Cristo estava vivo. Ora, como que uma pessoa pode estar indo contra a inteligência se de fato Cristo não tivesse ressuscitado? Você pode até não querer acreditar na ressurreição de Jesus, mas você não pode negar o fato, porque negar o fato é dizer que todas aquelas pessoas foram idiotas. Você pode até escolher: eu não quero acreditar na ressurreição. Ok, depois você se resolve com Deus. Mas ninguém pode negar o fato, porque aquelas pessoas, elas arriscaram a sua vida por causa de Jesus Cristo. E além disso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus garantiu aos seus seguidores que eles também seriam ressuscitados. Preste atenção. Em 1 Coríntios capítulo 15, inclusive o pastor Alex, hoje de manhã, fez uma excelente reflexão em 1 Coríntios capítulo 15, até parece que ele foi aluno do CETEL.
Ele fez uma excelente exposição de 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo. Agora preste atenção, sobre o zelo do testemunho dos discípulos. O apóstolo Paulo, ele está pregando o evangelho em Corinto. Corinto era uma cidade berço da filosofia platônica. E o apóstolo Paulo, quando ele vai em Corinto fazer as suas missões de evangelismo, ele só tem uma mensagem na bagagem, ele só tem um sermão: Cristo morreu e ressuscitou. E eu li isso em 1 Coríntios 15 hoje. Mas qual é a grande questão que ele falou para os coríntios que Cristo ressuscitou? Qual era o problema? O problema era o seguinte: eles aceitavam a mensagem evangélica, os corintianos. Corintiano já é cabeça dura já, né? Os corintianos aceitaram a mensagem evangélica, mas eles não aceitavam a ideia da ressurreição. Por quê? Porque na filosofia de Platão, o corpo é prisão da alma. Ou seja, se o corpo é prisão da alma, a alma tem que ser liberta. Então, para a alma ser liberta, a melhor coisa que poderia acontecer com uma pessoa, era essa pessoa morrer. Aliás, a morte, que no grego é thanatos, a morte, thanatos, era uma divindade para eles. Por quê? Porque ela libertava a alma do corpo, que era a prisão da alma. Então, quer dizer, como é que você vai entrar numa cultura que não aceita a ressurreição? Não é que eles não acreditavam, eles não aceitavam a ressurreição, porque a ressurreição significava que a pessoa voltava a viver, e dentro da cabeça dos filósofos e da filosofia platônica, uma pessoa voltar a viver significa a alma voltar ao cárcere. Ou seja, era ilógico. Mas Paulo não tem outra mensagem, e aqui está uma prova racional, filosófica da ressurreição de Cristo. Paulo vai, se Cristo de fato não ressuscitou, e ele quer levar uma mensagem de uma religião, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar uma mensagem que aquelas pessoas vão aceitar de bom coração. Esse é o papel da religião. Eu vou apresentar uma religião que você vai gostar. Eu vou apresentar para você uma religião que você vai ficar interessada. Mas como é que eu posso, Fernanda, apresentar uma filosofia ou apresentar uma ideia que vai contra o que você quer acreditar? E quando Paulo fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi um horror para os coríntios. Eles não conseguiam aceitar. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15 é uma defesa da ressurreição de Cristo, é uma defesa do corpo humano e é uma defesa da ressurreição dos mortos. Os coríntios tinham que entender que a mensagem do evangelho e da fé cristã é baseada na ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitando dentre os mortos significa que qualquer um morto pode ressuscitar, desde que creia nele, creia na mensagem dele, creia na pessoa dele, creia nele como Deus. E Paulo chega em Corinto e fala: meus amigos e meus irmãos, tem gente entre vocês que dizem que a ressurreição não aconteceu, porque não aceitam a ressurreição, mas ela de fato aconteceu. Eu não tenho outra sugestão para vocês aceitarem a Cristo. Essa é a única sugestão. Se Cristo não tivesse ressuscitado o pastor John, então o apóstolo Paulo não defenderia tanto a ressurreição de Cristo em Corinto. Em Atos capítulo 7, verso 55 diz assim, não vou ler todo o texto, mas o texto que diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Um certo erudito bíblico escreveu: se Cristo não foi levantado dentre os mortos, então os cristãos são pessoas ingênuas que estão sendo enganadas por uma grande fraude. Se a ressurreição de Jesus não ocorreu, então os evangelhos não passam de uma história triste sobre um homem bondoso e sábio que foi morto pelos seus inimigos. Sabe qual é a diferença de Jesus para outras pessoas que morreram por uma causa? E preste atenção, você que está ouvindo em casa,
Não troque de canal, fique aí. Não vá ouvir outra pregação, fique aí. Eu estou caprichando aqui para você não ir para outro canal. Fique com a gente aqui. Então, preste atenção, meus irmãos. Uma pessoa morrer por outra, isso acontece há 8.000 anos. Um pai morre pelo filho, o marido morre pela esposa, a esposa morre pelo marido, o genro morre pela sogra. Não, aí ele não morre não, né? Essa ideia de alguém morrer por outra, isso faz parte da paisagem humana. Alguém pode falar assim, Vanessa, não, mas Jesus morreu pelas pessoas, isso não é nada de novo. Tudo bem, vamos filosoficamente falar que isso não é nada de novo. Mas a morte de Jesus foi a única morte que acabou com a morte. Nenhuma outra morte substitutiva acabou com a morte. Só a morte de Jesus Cristo acabou com a morte, porque Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, e Ele está vivo, e Ele oferece vida a todos que chegam por Ele, pela sua graça e pelo Evangelho. Não bastava alguém morrer por alguém, bastava alguém dar um jeito na morte, e a morte de Cristo deu jeito na morte, quando Ele ressurge dentre os mortos. Em 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato é uma palavra lógica. Fato é algo acontecido. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Quarto e penúltimo lugar, e vamos adiante, antes que a bateria do meu tablet acabe. Em penúltimo lugar, mas a razão pela qual Jesus ressuscitou, prova em conteste, porque a igreja existe 2.000 anos. A igreja existe 2.000 anos. Mateus 16, 18, quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gostaria de dar uma explicação desse texto, porque algumas pessoas, alguns pastores, alguns professores, talvez até mesmo pelo seu próprio anseio, talvez pelo romantismo, ao interpretar as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo assim, que os demônios não podem contra a igreja. Bom, os demônios não podem mesmo, mas não é nesse sentido que Jesus quis dizer. Então preste atenção. A palavra inferno no grego é Hades. Hades significa reino dos mortos. Quem deu a tradução de inferno para Hades foi São Jerônimo, no ano 300, quando ele traduz a Bíblia do hebraico para o latim. E quando ele traduz o Hades do grego, eu falei errado, então é grego, do grego para o latim. Quando ele traduz do grego para o latim, ele traduz a palavra Hades, que é reino dos mortos, ele traduz para inferno no latim. E ficou inferno assim. Mas havia um ditado nos dias de Jesus, no mundo romano, havia um ditado que dizia bem o seguinte, eu vou aqui meio que abrasileirar o ditado que havia nos dias de Jesus: fulano pode ser quem quer que seja, pode ser um advogado, pode ser um senhor, pode ser um rei, pode ser um governador, pode ser um centurião, pode ser um cônsul, pode ser a pessoa que for, mas sobre ele as portas da morte chegará. Ou seja, não importa quem quer que seja, a pessoa vai morrer. Quando Jesus diz assim, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus está dizendo o seguinte, que a morte não vai ter domínio sobre aquele que crê em Jesus. Ou seja, quando ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão, ele está fazendo um trocadilho com um ditado popular dos seus dias. Ele quer dizer o seguinte, não, realmente um cônsul, um rei, um príncipe, as portas da morte vão sobre ele, mas sobre aquele que crê em mim, as portas do inferno, as portas da morte, a morte não tem nenhum domínio, porque todos aqueles que creem em mim estarão debaixo do meu domínio, e eu sou o Senhor da vida.
A igreja existe há 2000 anos. E o que eu quero dizer com isso? Que durante 2000 anos nós fomos perseguidos, massacrados, executados, fomos devorados por leões, fomos queimados na fogueira, fomos traspassados ao fio da espada, fomos decapitados. Mas a igreja existe, ela nunca morreu. Por quê? Porque sobre este povo que crê em Jesus Cristo tem o poder daquele que ressuscitou. Está sobre nós o poder do ressuscitado. Seu Wagner, nosso povo sofreu, seu Wagner. Eusébio de Cesareia, e quero fazer referência a esse homem de Deus. Eusébio de Cesareia, ele dizia: cada cristão que morria na arena, 10 se convertiam na arquibancada. E aí se cunhou a frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. 2000 anos e nós estamos aqui. Quem é que consegue sobreviver a tanta perseguição e morte? Porque sobre nós tem a palavra daquele que é a vida, aquele que disse que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a morte não vai acabar com a minha igreja, porque a minha igreja carrega a vida em si. O ressuscitado está aqui. Pinhas Lapid. É um nome meio difícil, não é? Pinhas Lapid. Pinhas Lapid foi um escritor judeu, um historiador israelense, um cônsul de Israel em Milão na década de 60. Ele escreveu, ele era judeu, ele não era cristão. Ele escreveu um livro sobre a ressurreição de Cristo. E Pinhas Lapid, ele resume assim a sua sentença: quando um bando de temerosos apóstolos poderia repentinamente se transformar numa só noite numa confidente sociedade missionária, nenhuma visão ou alucinação poderia explicar uma transformação tão revolucionária. Pinhas Lapid. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: uma das evidências de que Cristo ressuscitou são os próprios cristãos, porque de um bando de covardes se transformaram em corajosos invencíveis. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu, Janisley? A ressurreição de Cristo impactou a vida deles. Em último lugar, a última razão inconteste que Cristo de fato ressuscitou é que a ressurreição de Cristo transforma a nossa vida. Você pode dizer um amém para isso? A ressurreição de Cristo transforma a nossa vida. A crença na ressurreição de Jesus nos motiva a fazer a vontade de Deus. Se não fosse pela morte sacrificial de Jesus e a sua ressurreição, continuaríamos condenados do pecado e à morte. Em Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos muito bem dizer o quê? Como os antigos filósofos gregos: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quando Paulo faz essa referência em 1 Coríntios 15, 32, ou seja, o que é comer e beber porque amanhã nós vamos morrer? Vamos aproveitar hoje, porque nós não temos esperança. Carol, quantas pessoas estão pensando isso hoje, Carol? Vamos comer e beber porque a gente não tem esperança. Amanhã a gente morre e morreu, acabou. É isso que Paulo está dizendo, fazendo referência aos filósofos gregos. Ou seja, quem está vivendo nesse mundo sem a presença do Cristo ressuscitado não tem esperança. Ele vive após dia esperando morrer e acabar tudo. Mas aquele que crê no Senhor, vive após dia, sabe que a morte vai chegar, e quando a morte chegar, ele está seguro, porque ele tem esperança no Cristo ressuscitado. A ressurreição do Cristo transformou a sua vida. Como aquele velho pregador, eu ouvindo, ele disse: quando eu vou dormir, eu oro a Deus, e quando eu fecho os olhos, Deus está comigo. No outro dia de manhã, se eu não abrir os olhos, eu estou com Deus. Gerd Ludemann, um alemão, um historiador alemão, um homem que não acredita na sobrenaturalidade do Novo Testamento,
O Gerd Ludemann, esse historiador alemão, ele disse o seguinte: é possível tomar como certeza histórica que Pedro e os discípulos tiveram experiências com Jesus após a sua morte, e que Jesus apareceu realmente a eles como Cristo ressuscitado. Um homem cético não pôde contra o fato da ressurreição, transformando a vida dos discípulos. Pessoas de todo o mundo, através desses 2000 anos de história, têm tido experiência com Cristo. Pessoas desesperançadas, aflitas, destruídas, com culpa, com todo tipo de pecado, maldade e maldição. Quando ele ouve a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, uma nova vida nasce ali. Por quê? Porque o Cristo ressuscitado e a ressurreição dele transforma a nossa vida. Napoleão Bonaparte, perto do fim de seus dias, quando ele estava escravo na ilha de Santa Helena, ele disse o seguinte: eu, Júlio César, Alexandre o Grande, conquistamos o mundo pelo poder da espada. E esse Jesus jamais vou entender, porque ele mesmo depois de morto, continua conquistando vidas. Por quê? Porque ele está alive. Right, Pastor John? He is alive. Para quem está ouvindo nos Estados Unidos, He is alive. Ele vive. Aleluia. E para concluir, eu quero perguntar para todos aqui, para todos que estão assistindo essa mensagem. Ok, eu estou convencido, Cristo de fato ressuscitou. Mas aí, Vanilda, a pergunta é esta: qual é o impacto dessa ressurreição na sua vida? Saber que Cristo ressuscitou é muito bom, mas aceitar essa ressurreição, Fernanda, impacta a nossa vida. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, faz isso hoje. Ele ressuscitou hoje, e você também pode ressuscitar hoje entregando sua vida a Ele. Ele está vivo, tenha esperança. Nesse período de pandemia, quando muita gente entra em desespero e desesperança, a ressurreição de Cristo vem num bom momento, porque a ressurreição de Cristo é sinal de que a morte não tem a última palavra sobre este mundo. Quem tem a última palavra sobre este mundo é o Senhor de toda a história. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, pela ressurreição de Jesus de Nazaré. Nós te louvamos por esse dom gracioso, e que o Senhor Deus possa falar ao coração de todos que estão ouvindo aqui no templo e pessoas que estão ouvindo em suas casas. Pai, que esta mensagem simples, é verdade, não é uma mensagem tão rebuscada, mas é uma mensagem que sai de um coração de um cristão que crê na ressurreição de Jesus. Abençoe que essa mensagem alcance vidas que estão em desespero nesta época. Que o Senhor fale conosco, transforme nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão vitimados pela Covid. Eu quero orar por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, enfrentando e defendendo a sua vida. Que o Senhor Deus esteja curando em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelas famílias dos hospitalizados, que com certeza muitos estão em desespero. Dá paz a esses corações, dá esperança para eles, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um. Eu quero abençoar a sua vida, que você siga a sua vida em paz, crendo na ressurreição de Cristo. Deus os abençoe e uma abençoada semana.